Sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024, e é dia da gente dar aquele giro pelo que foi notícia ambiental no Brasil e no mundo. Bora lá? Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes. Para quem não me conhece, sou curadora aqui desse canal, dedicada a trazer aí informações e notícias na área ambiental. Bom, se você está chegando aqui nesse canal, aqui a gente tem então vários posts, vários assuntos relacionados à área ambiental frequentemente. Então eu já peço aí que você se inscreva, que dê like nesse vídeo, que divulgue o canal para a gente continuar o nosso projeto. Sejam bem-vindos e, bom, você que já está aqui, está acostumado, toda sexta-feira a gente dá esse giro aí pelo que foi notícia no Brasil e no mundo dentro das questões ambientais. Então vamos começar aqui. Primeira notícia de hoje é uma notícia, ainda estamos, né, com um período muito seco no Brasil, ainda temos muitos focos de incêndios ativos no Brasil todo, em especial no Pantanal e na Amazônia. E eu trago essa notícia de que o IBAMA aumentou a frota de helicópteros para combate aos incêndios florestais que atingem todo o país. Então, nessa segunda-feira, o último helicóptero que tinha sido destinado, então, para essa finalidade da frota aí, foi destinado, né, chegou lá no seu destino, então, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para poder contribuir aí ao combate de incêndios lá no Pantanal. Outros 4 helicópteros já tinham sido aí, né, enviados e já estão em ação no Pantanal, sendo que 2 estão no Pantanal, também no Mato Grosso do Sul, um na região do Xingu, em Mato Grosso, e um na região do Araguaia, em Tocantins. Com esses 5 helicópteros, né, o IBAMA conta agora com 10 aeronaves preparadas para fazer essa operação aí de combate ao fogo. E isso acaba, então, ajudando, né, a intensificar a extinção dos focos de incêndio que a gente tem espalhados pelo Brasil todo, em especial, como eu disse, Pantanal e Amazônia, tá? Esses helicópteros, eles são todos preparados para esse tipo de combate de incêndio. Ele tem são helicópteros bimotor, com capacidade ali de cerca de 2.500 litros de água por cada viagem que ele consegue fazer. Essa maior capacidade, né, os helicópteros tradicionalmente usados tinham ali uma capacidade de 500 a 800 litros, então essa maior capacidade aí de 2.500 litros contribui muito para diminuir as viagens e para aumentar a eficiência no combate de incêndios, né? Além disso, a aeronave tem capacidade de levar até 18 brigadistas em cada viagem, e uma outra vantagem é que ela tem essa maior capacidade do reservatório de água. Então, essas aeronaves aí já estão atuando nos combates a incêndio em todo o Brasil e agora em especial nessas regiões que eu disse para vocês, tá? Outra notícia aí relacionada ao IBAMA é que também nessa semana foi feito um treinamento de militares que vão atuar na Estação Brasileira na Antártica. Então, a gente sabe que é uma região muito sensível e existem operações da Marinha que são feitas nessas regiões. Então, houve uma parceria aqui do IBAMA com o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e a Petrobras para poder fazer o treinamento desses militares que foram recrutados para ir em uma missão para a Antártica. Esse treinamento ocorreu no Rio de Janeiro, com o apoio do IBAMA e com o apoio, como eu disse, da Petrobras, né? Então a gente tem, o Brasil participa de um tratado, que é o Tratado de Madrid, que tem essa ideia de proteção de meio ambiente e ecossistemas antárticos em benefício da humanidade. Justamente por isso a gente tem uma estação brasileira lá que tem várias pesquisas
e desenvolve vários processos que ajudam na conservação desse ambiente. O IBAMA, então, desde 2014, tem esse treinamento anual aí para a equipe da Marinha do Brasil, e esses militares, né, do grupo de base, eles operam nessas estações durante um determinado período do ano e vão, então, né, identificar possíveis riscos e respostas a eventos adversos nessas regiões. Então, é uma capacitação muito importante aí, porque esses militares são os responsáveis por trazer os dados, trazer as respostas e acompanhar, então, tudo que acontece ali na estação. Lógico que a gente tem pesquisadores também, mas eles ficam lá com esse foco, né? Então, eles foram nesse treinamento aí indicados, né, de todas as rotinas e os protocolos para que consigam atuar naquele ambiente, para que consigam, então, fornecer todas as informações necessárias. Então, a Antártica, além de ser uma área de alta sensibilidade ambiental, é um local também com muita dificuldade logística, né? É difícil a gente ter aproximação, né? E o suprimento de equipamentos e de outros suprimentos, né? Tem também toda uma dificuldade climática e de comunicação que acaba, então, demandando uma maior atenção para esse tipo de operação que acontece ali. Então, esse treinamento é importante para capacitar esses militares em todos os protocolos possíveis que eles precisam enfrentar estando ali na região, na Estação Brasileira na Antártica. Nossa próxima notícia fala, então, de uma parceria também do IBAMA com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que assinaram esse acordo de cooperação técnica para impulsionar a sustentabilidade e modernizar processos, né, então, ali dentro do setor produtivo brasileiro, né. O objetivo, então, desse acordo é justamente propor soluções tecnológicas para melhorar processos, reduzir os gargalos e incentivar os investimentos e o crescimento sustentável do Brasil. Essa parceria busca integrar e aprimorar sistemas utilizados atualmente pelo IBAMA para os procedimentos de licenciamento ambiental, além de criar mecanismos que tornem mais transparentes o acompanhamento de processos para empresas, como a criação de uma plataforma. Então, é uma cooperação técnica importante, porque o processo de licenciamento, existem reclamações em relação a todo o protocolo, né, todo o procedimento ali do processo, e trazer, então, essa discussão para modernização, para, né, inovações nesse processo, acaba sendo bastante importante para que essa conversa aí, né, entre as duas instituições gere um desentrave, consiga destravar um pouquinho melhor os investimentos que possam acontecer no Brasil em relação aos processos de liberações ambientais que possam acontecer aqui, né? Então, é um acordo interessante e que é legal da gente ficar por dentro aí para o que vem aí para frente. As melhorias que esse acordo espera, então, é o quê? Ter uma gestão eficiente dos dados ambientais e administrativos, trazer ali uma comunicação melhor entre essas duas coisas, porque atualmente o licenciamento ambiental federal depende de sistemas diferentes e com pouca integração entre si. Então, o acordo técnico vai identificar e corrigir esses gargalos e tentar trazer essa conectividade entre os assuntos para que a gente tenha uma maior celeridade, então, nesses processos de liberação aí, tá? Nossa próxima notícia, ela trata, então, aí desse assunto super importante, que é o assunto sobre a restauração do cerrado. Então, o ICMBio publicou essa reportagem mostrando que a restauração do cerrado exige um uso de maquinário agrícola e herbicidas. Então, a reportagem traz ali, né, uma contextualização. Essa imagem específica é uma imagem da Chapada dos Veadeiros, que é uma região onde o ICMBio atua e que tem uma cooperação muito grande com as comunidades dali, né? Então, nessa região aí de Mulungu existe uma cooperação entre o ICMBio e a Associação de Coletores de Semente da Chapada dos Veadeiros.
mostrando então ali como controlar, né, ou tentando identificar como controlar essa grande invasão de capim, principalmente gramíneas exóticas, numa área de 30 hectares nessa região, então. Então, o que acontece é que existe o cerrado todo, ele tem uma grande proporção de invasão por gramíneas exóticas, e essas gramíneas são importantes competidoras para a vegetação nativa do cerrado, né? Então, o que o Instituto Chico Mendes fez aqui foi várias pesquisas, foram realizadas várias pesquisas ao longo de 12 anos nessa região ali do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, e entendeu que o uso de herbicidas para recuperar pastagens de gramíneas exóticas invasoras como a braquiária pode sim ajudar a retornar a vegetação nativa com resultados impressionantes, tá? Só que o que o ICMBio divulgou é que depois de 3 anos de sucesso, essas áreas voltam a ser dominadas pela braquiária e outras invasoras. Então, isso mostra que ou essas sementes estão se mantendo no banco de sementes e só o herbicida não tem sido suficiente, por isso que precisaria empregar, né, o maquinário agrícola, ou que existe ali um aporte de sementes muito vigoroso das regiões ao entorno. Então, diante dessa situação, o Instituto Chico Mendes passou a pesquisar a eficácia do impacto do controle químico e os resultados foram surpreendentes. As áreas dadas como perdidas para a braquiária se tornaram, após o uso pontual e muito controlado de herbicidas, novamente como campos de cerrados dominados por plantas nativas, como sempre-vivas, chuveirinho, palipalã, periqueza e assim por diante, né? Espécies nativas, como mostradas aí nessa imagem. As pesquisas para tentar não usar herbicida continuam, mas para a restauração de campos e savanas no cerrado, no entanto, atualmente não é possível fazer esse controle do uso desses químicos sem a aplicação de herbicidas em pequenas quantidades e de forma controlada, tá? O que eles apontam é que esse controle, né, da quantidade e da localização do herbicida não tem risco de contaminação do solo e da água e pode ser uma ferramenta muito aliada ali, então, à conservação da biodiversidade. Então, um assunto interessante aí para quem tiver interessado. Outra notícia que eu trago para vocês é a péssima notícia de que o agosto desse ano foi o agosto mais quente da história, empatado com o mesmo mês do ano passado. Então, nesse gráfico aí, a gente pode perceber, né, a tendência ali da temperatura no mês de agosto aqui, que teve uma subida abrupta, né, no nível de temperatura, e o que a gente vê é que, né, os dados do observatório aí mostraram, então, que é um período que superou, né, a média global de temperatura de 1,5 graus, aí de aumento de 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Então, a tendência, pelo que a gente vê ali do ano de 2023, é que a gente tem aí os próximos meses com um aumento significativo da temperatura até o final do ano, infelizmente. Isso aí são os dados, então, do Observatório Europeu Copérnicos, tá? Bom, outra notícia ruim é que com essa série de queimadas que a gente teve no Brasil todo, a gente tem se deparado com situações de um céu não só mais cinzento, com muita fumaça, mas com uma coloração ao final da tarde, ao início da manhã, meio acobreada, e a grande questão disso é a presença de alguns componentes poluidores que são sim resultantes aí desses eventos de queimada, como material particulado, monóxido de carbono e os óxidos nitroso, ozônio, enfim, vários outros componentes que a gente vai tratar aqui, tá? São sim componentes tóxicos e podem sim trazer problemas pro organismo. Então, o que a gente sabe é que todos esses componentes, monóxido de carbono, material particulado,
e outros que são citados aqui, então, na matéria, eles trazem, sim, bastante malefícios, né, para a saúde humana. Em especial, gente, o material particulado e o monóxido de carbono, porque eles são muito pequenininhos e isso facilita bastante, então, o espalhamento e a transmissão dessas partículas que ficam suspensas no ar e acabam, então, sendo inaladas, né, para o nosso pulmão e causando doenças ou agravando doenças respiratórias já existentes, tá? Como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Isso, gente, lógico, é por uma exposição prolongada a esses tóxicos que pode gerar, então, essa crise mais intensa, inclusive gerando, né, um colapso no sistema de saúde, tá? O grande alerta aqui é porque a gente teve muitas queimadas, essas queimadas ainda não pararam e as principais cidades continuam, então, com um nível, né, de poluição do ar muito alto. Então, foi detectado desde que a gente começa o período mais seco, já existe um aumento dos casos de hospitalização por conta de doenças, em especial respiratórias, mas houve um aumento muito mais pronunciado dessas hospitalizações por problemas respiratórios e cardiovasculares nos últimos dias, por conta dessas ocorrências aí, então, de incêndios em várias, né, cidades do Brasil. Então, para falar para vocês, né, o que cada um desses componentes aí pode causar no corpo humano, o material particulado, ele é, né, formado por partículas muito pequenininhas que ficam ali, então, suspensas no ar, derivado principalmente pela queimada, né, pela fumaça de queimada, e ele pode, como ele é muito pequenininho, ele é muito fácil de ser inalado e de se instalar e se aprofundar aí, né, até os últimos alvéolos ali do pulmão, causando aí, então, efeitos inflamatórios, uma inflamação sistêmica mais grave no pulmão, inclusive doenças cardiovasculares graves, como a arritmia, o infarto e até derrame. Os médicos dizem que essa exposição prolongada ao material particulado pode agravar doenças respiratórias que já são crônicas, como, por exemplo, a asma, a bronquite, e ela está associada a um risco, sim, de câncer e outras condições crônicas, como, por exemplo, a diabetes. Já o monóxido de carbono, ele é um gás liberado principalmente pela queima incompleta de materiais como madeira, carvão e combustíveis. Então, ele está muito presente, né, nesse ar proveniente aí das queimadas nos últimos dias. Ele é extremamente tóxico, porque ele se liga ali na hemoglobina, nas células sanguíneas e impede o oxigênio de ser transportado para os tecidos, né? Então, a gente acaba tendo aí um grande problema na exposição do monóxido de carbono por conta desses efeitos, né? Vamos ver aqui o próximo gás que a gente vai falar é o... os efeitos do monóxido de carbono, então, a gente pode, por essa privação aí de oxigênio, dependendo ali, né, do tempo em que essa privação acontece, algumas células do corpo podem morrer, entrar em isquemia, né? E isso pode ali gerar vários efeitos, inclusive no pulmão, efeito inflamatório, causa inflamação nos brônquios, né? Causa, então, vários problemas ali e pode gerar um sintoma de intoxicação. Como a gente vai estar com com oxigênio baixo, isso pode gerar um efeito de intoxicação, né? Então, é muito comum, inclusive, alguns sintomas como dores de cabeça e náusea por conta da presença exacerbada desse gás aí, né? Essa exposição prolongada pode gerar também alguns sintomas parecidos com gripe,
né? E de uma forma mais grave, isso pode inclusive afetar o sistema nervoso central, afetar a memória, afetar o cérebro e assim por diante. Então é bem complicada a exposição a esse gás. Os compostos orgânicos voláteis também estão presentes nessas fumaças aí de queimada. É um gás emitido por substâncias sólidas e líquidas, como gasolina, pesticida, fumaça de tabaco e outros produtos, inclusive naturais, que são queimados ali nessas áreas naturais. Podem causar também, né, problemas respiratórios e outros problemas de saúde. A presença desse gás no ambiente, quando a gente tem queimada, ele chega a ser 10 vezes maior do que o que é comum, né, da gente ter no ar normalmente. E como são compostos voláteis, em ambiente fechado, ele pode ter um efeito mais nocivo, né? Então, ele pode causar irritação nas vias respiratórias em curto prazo e a longo prazo isso pode aumentar o risco de câncer, pode prejudicar o pulmão, pode afetar o sistema nervoso central, os rins e o fígado, né? Então, em ambientes fechados, nessa época de queimada, né? A gente evitar ficar em um ambiente fechado com essa fumaça em concentração. Os óxidos de nitrogênio e o ozônio também são conhecidos, né, como poluentes atmosféricos aí. Tem várias fontes, dentre elas as queimadas que a gente tem ouvido que acontece aí, e eles podem causar também crise de asma, especialmente em crianças, com aquele sintoma de chiado e de falta de ar nas crianças, isso o óxido de nitrogênio. E o ozônio pode causar uma tosse, pode agravar algumas doenças respiratórias como a bronquite, e essas exposições mais prolongadas pode causar inclusive infecções mais graves no pulmão, como a pneumonia. E a gente também tem que contar com metais pesados que podem estar presentes na atmosfera nesses momentos aí de queimadas e que, se inalados, podem então se acumular no cérebro, nos pulmões, no rim, no fígado e no sangue, trazendo aí várias alterações. O que o Ministério da Saúde recomenda, então? A principal recomendação é que, se você for exposto à fumaça intensa causada por essas queimadas, a pasta, né, do Ministério da Saúde recomenda que, primeiro, a gente aumente a ingestão de água e de líquidos, porque isso vai ajudar a manter as membranas respiratórias úmidas e protegidas e vai ajudar, então, na eliminação da toxicidade, caso ela aconteça. Reduzir ao máximo o tempo de exposição, recomendando-se de preferência que se permaneça dentro de casa, um local ventilado com ar-condicionado ou purificadores de ar. Então, nessas épocas, né, nesses momentos de queimada mais intensa, evite sair, e se você sair, então, procure usar máscaras, né, de proteção para evitar inalar esses componentes tóxicos. As portas e as janelas devem permanecer fechadas. Se tem alguma ocorrência de incêndio próximo da sua casa, isso é importante, sim. Então, e principalmente naqueles momentos que a concentração desses gases está mais elevada, início da manhã e final da tarde, para evitar que esses gases invadam ali, então, o ambiente interno e isso seja mais danoso. Evitar também a atividade física nesses momentos de concentração mais elevadas dos poluentes, e entre meio-dia e 16 horas, que são os horários de maior concentração de ozônio, tá? Uso de máscara do tipo cirúrgico para evitar, então, né, a inalação desses gases. E para crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes, a atenção deve ser redobrada. Então, todas essas recomendações acima precisam ser seguidas por esse grupo, mas ainda com uma atenção redobrada, tá? Bom, em caso você tenha sido exposto a essa fumaça e então tenha algum tipo de problema cardíaco, respiratório, imunológico, né, dentre outros, o Ministério da Saúde recomenda
que você busca o atendimento médico para atualizar o seu tratamento, para entender se ele foi afetado de alguma forma por isso. Quem tem esse tipo de problema deve manter os medicamentos e todos os itens prescritos, né, sem quebrar nenhum tipo de tratamento, e sempre buscar o atendimento médico em caso de qualquer sintoma de crise, para que todo o protocolo seja refeito, né? E nos casos mais extremos de queimadas prolongadas, quem tem esse tipo de condição, o Ministério da Saúde recomenda-se um afastamento temporário dessa área impactada para evitar maiores riscos para a saúde, né? Então, dicas importantes aí para esse momento que a gente tem vivido. E para encerrar, nossa última notícia fala de um assunto bem interessante, que é a aprovação que aconteceu no Senado de incentivos de até 18 bilhões para a produção de hidrogênio verde aqui no Brasil. Então, na quarta-feira agora, o Senado aprovou aí esses benefícios fiscais para empresas produzirem hidrogênio verde com menos emissão de carbono por meio de energias renováveis. Essa proposta aí, então, né, vai conceder esse montante aí de 18 bilhões de 2028 a 2032 para que as empresas façam, então, né, todos os investimentos, todas as ações que precisa para isso. Essa é uma ação muito bem vista, né, e que mostra esse caminho que o Brasil tem feito em direção aí, então, a tomar a vanguarda, né, a tomar a frente das ações para mitigação das mudanças climáticas. Então, a produção de hidrogênio verde aqui no Brasil contribui muito para a transição energética, para a gente não precisar mais usar, então, combustíveis fósseis que a gente ainda usa muito aqui no Brasil, no caso da locomoção, né? Então, é importante ter essa diversificação do parque industrial brasileiro para a gente conseguir ser, então, uma referência nesse sentido de mudança de comportamento em relação às mudanças climáticas. O hidrogênio verde, que é produzido aqui, né, vai servir para substituir, então, os combustíveis fósseis para abastecer, por exemplo, veículos pesados, como trens e aviões, assim como carros elétricos. O hidrogênio também poderá ser usado na fabricação de fertilizantes e na indústria de aço e também na indústria farmacêutica. Então, uma notícia boa aí para a gente encerrar o nosso giro de notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí nos nossos próximos vídeos. Não se esqueçam de dar o seu like, de se inscrever no canal. Isso é bastante importante aqui para a gente continuar o nosso trabalho, ok? Te vejo nos próximos vídeos. Até lá, tchau!